E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é Ana Cláudia Peixoto, sou professora de física e eu já fiz várias questões da URGS, vou daqui a pouco continuar fazendo do Enem, de outros vestibulares, mas hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que está sendo muito falado em todo o Brasil, no mundo, e que eu tenho certeza que vai cair esse assunto nas provas do Enem e da URGS e de todas as faculdades do Brasil. Eu estou falando URGS porque eu moro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, certo? É sobre o funcionamento dos reatores nucleares. Como é que eles funcionam, o reator nuclear, que todos nós já sabemos, todo mundo já deve saber, que ele transforma, que ele consegue gerar energia elétrica, certo? Então, como é que eles funcionam, qual o processo é fissão ou fusão nuclear, e assim por diante, os efeitos, se, por exemplo, estoura uma bomba, o que acontece com as pessoas, o que pode acontecer, qual é o raio que atingiria uma explosão de um reator, uma bomba, depois nós vamos entrar nas bombas e também a mesma coisa, ver qual o raio que atingiria, qual o efeito, etc. Certo? Porque tudo isso serão questões certas nas provas de vestibular que vêm daqui para frente. Vamos lá? Então, me acompanhem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar, ok? Então, vamos começar então vendo o que é um reator nuclear. Então, é um dispositivo, está escrito aqui na tela para vocês, usado em usinas que converte energia nuclear em energia térmica e esta em energia mecânica e elétrica, para que eu possa estar aqui falando com vocês, por exemplo. Então, já vamos chegar lá, já vou mostrar como é que ocorre essa transformação. Ao ocorrer o processo de fissão nuclear, que é como funcionam nossos reatores nucleares, que são um processo de fissão nuclear, uma grande quantidade de energia é liberada. Então, qual é a função do reator? Como essa energia é muito poderosa, ela é liberada assim ao léu, o reator nuclear, ele tem a função de controlar essa energia, ele tem moderadores de energia que controlam essa liberação de energia. Fazendo uma comparação, por exemplo, com a bomba atômica, que já aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, explodiu Hiroshima e Nagasaki, quando aconteceu o problema em Chernobyl também, foi um reator nuclear, que é por fissão nuclear. Nestas, as reações numa bomba ocorrem de forma descontrolada, totalmente descontrolada. A bomba explode, bum, ocorre de forma descontrolada. Só que nos reatores não. Existem moderadores que controlam a reação por fissão e fazem com que essa reação ocorra de forma controlada, como é de forma necessária e controlada, certo? Então, é isso aí. Vamos continuar. Bom, então vamos ver o que é um processo de fissão nuclear. Ó, é uma reação que ocorre quando um núcleo atômico pesado e instável, por exemplo, aqui é urânio 235, esse é o elemento usado nos reatores nucleares, mais usado, é bombardeado por nêutrons, certo? Então ocorre um bombardeio de nêutrons, produzindo aqui, ó, eles se quebram, ó, se dividem, ó, uma quebra nesse núcleo em dois, ó, por exemplo. Aqui, ó, tá aparecendo urânio se dividindo em dois, aqui o césio e o rubídio, certo? Então, ó, se transformou em dois elementos aqui, ó, produzindo dois núcleos que são menores, estão vendo? Dois núcleos menores, e muita energia é liberada. Esse núcleo aqui é um atômico pesado instável, produz dois menores mais estáveis, certo? E muita energia é liberada. E também mais nêutrons que vão se chocar com mais núcleos de urânio e assim por diante, certo? Então, isso aqui é uma reação em cadeia. Esse é o processo de divisão, de fissão nuclear, que é quebra, divisão do núcleo em outros, ok? Ó, então, quais são as características da fissão nuclear? É uma reação em cadeia, como a gente já viu. É a divisão do núcleo atômico instável em outros mais estáveis. E o que acontece? Ocorreu a bomba, ocorreu essa divisão de núcleos mais estáveis, que são super radioativos, e
Depois que ocorre essa explosão, tanto da bomba quanto, por exemplo, o reator nuclear explodiu, por exemplo, ocorreu aquilo, essa fissão nuclear, esses elementos radioativos que se espalharam pela Terra, eles não acabam de uma hora para outra, eles permanecem ali por muitos e muitos anos, eles vão se decompondo, outro elemento, decompondo, decompondo, decompondo. Aquela história da meia vida também, que é uma questão bem importante, que pode cair também nos vestibulares para vocês, até que daqui a pouco a radiação fique quase que não tenha mais perigo, certo? Foi o que aconteceu em Chernobyl por anos e anos, e ainda tem radiação lá. Então, nas usinas, esses lixos são colocados em recipientes especiais e descartados em locais com revestimento de concreto, para que eles não se espalhem como iriam se espalhar se não tivesse isso, entendeu? Devendo permanecer confinados um período longo que varia de 50 a 300 anos, para que a radiação fique inofensiva ali. No Brasil, esse tipo de descarte é realizado nas mineradoras e institutos energéticos, certo? Ó, então, eu vou mostrar, tem aqui um esquema que eu escolhi para fazer com vocês, para mostrar para vocês como é que funciona um reator nuclear, tá? Então, o que acontece? O reator está aqui ele tem vários moderadores que vão moderar, né, a radiação, a quebra dos núcleos e formação de energia, que é muita energia que a gente já viu, né? Então, por que ele tem que se localizar perto de mar, rio e lagos? Por que sempre se localiza? Porque é consumida, essa usina precisa da energia, precisa dessa água. Essa água vai entrar até onde está o reator nuclear, e com esse reator nuclear, como produz muita energia, essa água vai aquecer, e com esse aquecimento é tão grande que ela vai evaporar. E esse vapor tem uma pressão, uma energia muito alta, uma pressão muito alta, que vai, então, fazer com que produza muito movimento nas turbinas, que vão se localizar bem para onde vai esse vapor, ó, estão vendo? E essas turbinas é que vão se movimentar e vão movimentar por indução magnética, né, essas turbinas vão ser movimentadas mecanicamente, e por indução magnética vai ser produzida energia elétrica para as cidades. Aí, esse vapor d'água, tá, estão vendo? Ele tem que ir para algum lugar, né? Ele movimentou, e para onde é que ele vai? Daí o que acontece? Ele vai ser resfriado pela água que vem também desses mares, rios que estão perto. Essa água é fria, ela vai passar por esse vapor então vai ser resfriado, vai ser condensado e transformado em água quente de novo. Essa água quente volta para os rios, mares, etc., né, lagos, e assim sucessivamente. A água entra, vai até o reator nuclear e ser fortemente aquecido pela radiação que é emitida pela fissão nuclear, e ele evapora essa água vai movimentar as turbinas, que vão produzir energia elétrica por indução magnética, certo? E é produzido muita, é a forma de produção de energia maior que existe no mundo. Sobre as usinas nucleares no Brasil, onde é que elas existem? Nós temos duas que se localizam em Angra dos Reis, ó, no mar, bem perto do mar, estão fazendo mais uma terceira. Então, existem somente duas usinas nucleares em funcionamento no Brasil, que juntas produzem cerca de 1,2% de toda a energia elétrica nacional, gerando cerca de 2.700 megawatts de potência. Ambas encontram-se no estado do Rio de Janeiro e em Angra dos Reis. Uma terceira unidade, conhecida como Angra 3, que se encontra em processo de construção, deverá ter uma potência de aproximadamente 1.350 megawatts. Está sendo construída. E o Brasil, a forma que ele constrói as usinas, é considerado referência no mundo. Que legal, né? E agora vamos ver o que é a fusão nuclear. A fusão nuclear é ao contrário da fissão. A fissão é a quebra. A fusão é a junção de dois elementos ou mais núcleos leves
e estaves se unem pela ação de grandes pressões, velocidades ou temperaturas extremas, e essas condições são atingidas, por exemplo, no interior dos núcleos das estrelas, como o Sol. Imagine a energia que é produzida no Sol, né? E ocorre toda essa energia das estrelas por fusão nuclear, durante essas reações nucleares, como no caso das ogivas nucleares, certo? Então, existem bombas de fusão nuclear que nunca foram liberadas ainda, mas existem em alguns locais do mundo existem essas bombas prontas, só que nunca foram, graças a Deus, espero que nunca sejam liberadas. E por que os reatores nucleares não conseguem funcionar por fusão nuclear? Porque a fusão nuclear ela é muito mais poderosa que a fissão nuclear. A energia produzida pela fusão nuclear é muito maior. E o legal é assim, o legal, o que seria bom, por que seria bom conseguir produzir um reator nuclear por fusão nuclear? Porque ele não contém lixo radioativo. Ele, por exemplo, se uma bomba estourasse, não ficaria como da fissão nuclear por anos e anos, aquela radiação agindo ali naquele meio, e qualquer ser vivo que viesse ali iria ser afetado e poderia morrer. Não, a fusão nuclear, ela acontece na hora, no outro dia tu chega lá e deu para bola, não acontece mais nada. Só que o estrago, seria muito maior que se fosse largada uma bomba de fusão nuclear que de uma de fissão nuclear, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, certo? Então, essa energia, por ser muito grande, muito forte, muito poderosa, ela não é controlada. Ainda não se conseguiu cientistas controlarem essa energia como conseguem controlar por moderadores a de fissão nuclear, certo? Então, por isso que os reatores ainda são feitos por fissão nuclear. Mas os cientistas continuam tentando. E aqui mostra a localização são 434 usinas nucleares que existem no mundo por fissão nuclear. Então, mostra aqui que tem 16 do Canadá, certo? 206 nos Estados Unidos. No Brasil tem 2. Na Argentina tem 2, no México tem 2, certo? Tem 2 na África do Sul e assim por diante. Se vocês quiserem mais específico número de usinas, que aqui tá não está aparecendo direito os números, só mostra a distribuição delas, que são muitas, no total são 434 usinas nucleares no mundo todo, 32 estão sendo construídas, sendo que uma delas é a do Brasil, a terceira de Angra dos Reis. Então, se vocês quiserem com mais exatidão esses valores, daí podem procurar no Google, que com certeza tem, ou podem me perguntar que na próxima eu falo para vocês com mais exatidão, certo? E daí é isso. Na próxima aula eu vou falar sobre os efeitos da radiação no corpo humano, o que acontece, vou falar também qual é o raio que atinge, por exemplo, se explode uma bomba atômica de fissão nuclear, qual é o raio que atinge e qual é o raio que atingiria se, por exemplo, fosse explodisse uma usina de reator nuclear.